Queridos, nós vamos falar hoje sobre a intercessão. Eu quero que quem puder abrir a palavra do Senhor, Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Quero falar um pouquinho sobre o papel do intercessor, o coração do intercessor. Ezequiel 22:30 é um texto muito básico sobre a intercessão. E a palavra do Senhor diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então Deus estava falando que Ele procurou um intercessor. Por quê, queridos? A oração é quando você ora pelas tuas causas. A intercessão é quando você está orando pela causa de outrem, de outros. Então a intercessão é quando você entra na brecha. A palavra aqui, ela traz uma visão de uma cidade murada. A cidade murada, ela estava completa, protegida dentro do projeto original. E Deus, Ele falou: eu procurei alguém que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, para que eu não destruísse. O interessante, o poder da intercessão. O Senhor falou: se tivesse alguém na brecha, eu não destruiria. Então, nós vemos que o intercessor é aquele que se coloca no lugar da ruína, no lugar da fraqueza, no lugar da dor. Ele é um reparador. A palavra que se encaixa com o intercessor é que ele é um restaurador. A nossa missão é fazer restaurações. Restaurações do quê? Levando tudo para o propósito de Deus, para o projeto de Deus, para o plano original de Deus. O intercessor tem que ter esse coração, querer a vontade de Deus, querer as coisas no lugar certo, do jeito certo. Esse é o caminho do intercessor. O caminho do intercessor, queridos, é como se tivesse dois pontos numa linha. Num ponto, no extremo, de um lado, está a distância de Deus, do outro está o propósito de Deus. O intercessor, ele se coloca ali no meio para trazer daquilo que está distante, para entrar no centro da vontade do Senhor. Ele é um restaurador. É um restaurador. Ali tinha que restaurar o muro. Se fechasse o muro, se tapasse a brecha, Deus não destruiria. Tem um texto da palavra do Senhor, Eclesiastes 10:8, não precisa abrir, vai falar assim: aquele que abre uma cova, nela cairá, e aquele que rompe o muro, uma cobra o morderá. Então nós vemos que onde tem ruína, onde tem destruição, onde está ali o caos, onde geralmente, onde está o pecado, onde está a área fora do propósito, geralmente, não sempre, geralmente, tem uma atuação maligna. Aquele que rompe o muro, tem uma cobra ali. Aquele que está no muro destruído, ali tem uma cobra o morderá. Trazendo de novo, uma mesma alusão do muro, que um muro quebrado é um local de esconderijo de cobra. O inimigo se aproveita das áreas pecaminosas, daquilo que está fora do propósito. Ele se alimenta do pecado e ele fica nessas áreas para fortalecer a área pecaminosa, para fortalecer o engano, para fortalecer a injustiça, para fortalecer a dor, porque a dor já é inerente do pecado. A destruição, a injustiça já é inerente do pecado, mas o inimigo ele se aloja nessas áreas para intensificar, para a gente não conseguir sair desse lugar. Por isso que aquele que rompe um muro tem uma cobra ali. Uma cobra para que não haja restauração do muro. Mas os intercessores, além de ser intercessores, são guerreiros. Os intercessores são pessoas que têm autoridade no nome de Jesus. O intercessor é aquele que vai chamar a existência. Ele vai, trazer à luz a vontade de Deus. Então é alguém que das ruínas ou
do projeto que estava em construção, ainda não acabado, ele vai orar para chegar no propósito. Projetos grandes esperados de Deus antes da fundação do mundo. O intercessor, ele chama a existência. Ele chama a existência. Queridos, nós temos que olhar para a nossa casa e falar: Senhor, a distância do estado que está a minha casa e daquilo que Deus gostaria que estivesse, é onde que o intercessor entra. Da onde que a igreja era para estar e onde a igreja está hoje. Essa distância é onde o coração do intercessor entra. Onde o nosso país deveria estar e onde o nosso país está hoje, é onde que o coração do intercessor entra. Porque a palavra-chave é restauração. Pessoas apaixonadas por Deus, pela presença de Deus, eles querem a vontade de Deus. Por isso que não dá para falar de intercessão sem pensar nisso, em restauração. E tudo que nós vemos que é injustiça, dor, necessidade, problema, não é a vontade de Deus. E o intercessor, ele tem que sentir essa dor e fazer esse movimento. Nós somos o chamador de existência, o criador de realidades. Nós temos que ver as ruínas, as dores, as fragilidades, os espaços por causa da ausência de Deus. Nós temos que ver as atuações demoníacas e nós temos que criar novas realidades. Chamar a vontade de Deus. Amém? Então aqui, eu quero pegar um texto de Romanos 8, bem conhecido, 26 e 27, porque um intercessor em excelência é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso mestre, o nosso mentor, o nosso guia, o nosso Senhor. E aqui ele fala da sua natureza de intercessor. Romanos 8, 26 e 27, um texto bem conhecido. Também o Espírito, semelhantemente, ele assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. O intercessor em excelência é a pessoa do Espírito Santo. E fala que ele intercede pelas nossas fraquezas, para que a vontade de Deus venha. De novo, queridos. Pega a fraqueza e traz até a vontade de Deus. Então nós vemos que o propósito, sempre o apóstolo Paulo, quando ele falava, Colossenses 1, 28, ele fala assim, que ele se esforçava no seu ministério com o propósito de levar o homem a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o propósito do ministério do apóstolo Paulo, propósito nosso, é levar outros à perfeição, outros à maturidade, outros à restauração, e que eles, em todas as áreas, estejam funcionando dentro da vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, perfeitamente habilitado para todas as atitudes dentro do projeto de Deus. Quando fala lá do propósito da igreja, dos 5 ministérios, a igreja, os santos, trabalhando, até que cheguemos à unidade da fé, à medida completa de Cristo. A estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito. Deus de novo falando, sabe que o projeto é que nós sejamos totalmente restaurados, totalmente perfeitos, totalmente na medida de Jesus. E funcionando em todas as áreas dentro do propósito de Jesus. Isso é o que é a vontade de Deus. E por isso que nós oramos por isso. Tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus, e nós temos que orar por isso. Mas o Espírito Santo, quando ele vê a fraqueza, e ele vê a vontade de Deus, ele como intercessor, o que ele faz? Gemidos inexprimíveis. Intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu fiquei pensando sobre isso, o intercessor aqui, queridos, não é um homem de lata. O intercessor aqui não é
um homem sem coração, que de uma forma robótica está ali declarando a palavra de Deus, ou está ali orando a vontade de Deus. Não. O intercessor aqui não é alguém, um homem sem alma, alguém que ama sem sentimento. Não, não é. O intercessor aqui, ele fala todos os idiomas dos céus e da terra. O Espírito Santo fala todos os idiomas dos céus e da terra. Mas quando ele entra na intercessão, ele não consegue falar nenhum idioma. Ele só consegue suspirar, gemer, uivar, gemidos inexprimíveis. É uma dor que a respiração fica entrecortada de tanta dor. Onde ele entra nesse lugar de tanta intensidade de desejo pela restauração, que ele chega diante de Deus gemendo, uivando, chorando. Por isso que o avivamento não vai acontecer se Deus não nos der um coração conforme o coração do nosso mestre. O coração do nosso mestre é um coração quebrantado. Quebrantado por quê? Porque a distância entre aquilo que estamos vivendo e aquilo que era para viver tem que gerar uma dor. Tem que gerar uma dor. Uma igreja acomodada é uma igreja morta. Intercessão, queridos, é quando a gente fala: Senhor, qual é a tua vontade para a minha casa? Qual é a tua vontade para essa igreja? Qual é a tua vontade para Maringá? E a hora que Deus mostrar a vontade, a gente vai sentir tanta dor, porque a gente vai ver que a gente está tão longe, que nós vamos fazer uma poça de lágrima no chão. Não dá para eu conciliar o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis, de sobremaneira. Alguém que não consegue falar, alguém que não consegue expressar palavras. Está falando de Deus, querido. Não consegue expressar palavra. Não dá para falar que isso aqui é um amor de decisão. Não dá para falar que isso aqui é um amor só que, pela prática bíblica de declarar a palavra, de uma forma racional de declarar a palavra. Não. Um coração que sente nesse nível, um coração que sente nesse nível pela vontade de Deus, não é pela dor pessoal, não é porque está ferido, não é porque está magoado, não é porque está com raiva. Não, ele sente isso por amor. É diferente, às vezes nós somos machucados, somos pegos de súbito, e daí dói, a gente chora. Chora de raiva, chora de ódio, chora de querendo matar, não pode matar, então chora. Né? Mas não é o choro de perder, sentimento da impotência, não é esse choro. Não é um choro para pessoal. É um choro pelo outro. É um choro do amor verdadeiro. É um gemido de quebrantamento. Eu quero que vocês entendam que o chamado do intercessor é esse: encontrar o coração de Deus para gemer pelas causas de Deus. Buscar, Senhor, revela o teu coração, o teu propósito, e revela a distância que estamos, que esse movimento vai ser a minha oração e o meu coração derramado. Estão me fazendo entendido? Quando a palavra fala que no Velho Testamento, queridos, não tinha um intercessor. Jó 9, 22, 32 e 33, Jó, ele fala que não tinha um intercessor. Jó ficou sentindo desamparado porque não tinha alguém para ajudá-lo. A palavra do Senhor fala assim aqui, Jó 9, 32, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro, um juiz, alguém que põe a mão sobre nós ambos. Jó estava falando: olha, eu não tenho ninguém na minha causa que coloca a mão no meu ombro e pega a minha causa. Eu não tenho um juiz, eu não tenho um intercessor. Jó sentia o desamparo da falta de um intercessor.
quero falar que o intercessor é alguém que traz amparo. O intercessor traz amparo, queridos. Quem puder abrir aí, vai ter um texto maior para a gente ver. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2 é um texto maior para a gente estar compartilhando. Queria que você estivesse abrindo. 1 Timóteo 2, do 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres. Até aí tá bom, gente. Esse texto vai falar muito sobre oração. Ele fala sobre o poder da oração. E ele fala sobre súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Súplicas, ela tem um significado, é um pedido intenso por necessidades. É uma súplica. Quando é um clamor, é um gemido, é uma súplica por uma necessidade. É um pedido de misericórdia de uma forma intensa. Daí fala, faça súplicas, faça orações. Orações, todos os pedidos que é feito de forma geral. Falar com Deus. Falar com Deus de forma geral são orações. Geralmente, orações elas estão direcionadas mais para nós, orações que nós fazemos. Intercessões, querido, ela é aquilo que nós fazemos em prol do outro, mas a intercessão, ela tem uma outra conotação que eu quero falar com vocês. Ela tem uma conotação de uma audiência, de você ir para uma corte apresentando a sua defesa. Você não chega ali de mãos vazias, você vai fazer pedir um socorro e vai apresentar os teus recursos, as tuas provas, as suas evidências, para que haja uma decisão do trono. Intercessão tem muito a ver com isso, eu quero falar um pouquinho disso mais para frente agora. Mas fala, e também ações de graça, gratidão, toda oração de fé tem que terminar com uma consciência que Deus ouviu. Uma consciência que aquilo já está feito, já está realizado. Toda oração de fé, ela termina com ações de graça. É a gratidão por o Deus que já nos ouviu, e segundo a vontade de Deus, Ele também nos responde. E fala que, principalmente, nós temos que orar por todos os homens, mas principalmente por quem está investido de autoridade. Principalmente por liderança. Porque a batalha vem de cima para baixo, né? O sistema é de cima para baixo. Então fala, faça orações, intercessões, suplicações de graça, principalmente por quem está em autoridade. Para que vocês tenham, aqui na terra, 4 benefícios. Uma vida tranquila e sossegada, com toda piedade e respeito. Eu estava procurando essas palavras, o significado delas, e traz paz, segurança, piedade, espiritualidade, respeito, honra. Para que essas coisas aconteçam aqui na terra, depende da qualidade da intercessão que se oferece a Deus pelas lideranças. Conforme nós estamos levando uma intercessão de qualidade, nós estamos semeando para nós paz, segurança, espiritualidade e honra. Daí a palavra do Senhor continua falando aqui. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De novo, todos os homens salvos, todos os homens conhecendo plenamente os seus direitos, a sua verdade, a verdade de Deus, a verdade de quem é o homem, a verdade de como a vida funciona. De novo, falando que o propósito da oração é restauração. O propósito da oração é chegar ao pleno conhecimento da verdade não só na mente, mas da verdade sendo vivida, experimentada. E debaixo da salvação para todos os homens. E daí fala, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então Jesus é o mediador porque Ele é Cristo, Ele é ungido pelo Espírito Santo. Então, na unção do Espírito Santo, no nascimento, pelo Espírito Santo, Ele traz o seu lado divino, Cristo. Cristo, Jesus, homem. O Deus, homem, que é o mediador entre Deus e os homens, que é o caminho que leva ao Pai. O Deus primeiro, depois homem. O Cristo Jesus. O Cristo Jesus, homem. Ele é o caminho, Ele é o mediador. Depois vamos falar um pouquinho de Jesus como intercessor. O qual Ele se deu a si mesmo por resgate de todos. Aqui o resgate, a palavra resgate, é que Ele foi dado em troca pelo preço da restauração de todos. Jesus, ele se deu e Ele fez uma obra completa, tetelestai, está completo, está consumado, está perfeito. E o preço que Ele pagou foi a restauração. Resgate ali é a restauração de todos. E fala que é o testemunho que nós temos que prestar, que temos que declarar. É o testemunho que nós temos, é a mensagem que nós temos. Sabe a melhor mensagem de evangelização? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma vida melhor para você. Deus tem uma missão para você. E tudo isso é verdade. Deus tem uma alegria que você ainda não experimentou. Se você não sabe o que falar, queridos, a restauração, aquilo que Jesus ele se deu para restaurar o homem por completo. Você pode chegar para qualquer um que não está restaurado e falar assim, ó, Deus quer restaurar a sua vida. Ué, da onde você está tirando? Não, cara, Deus tem um propósito para você. Deus tem uma alegria que você ainda não experimentou, uma paz que você não experimentou. Oh, é o testemunho que nós temos que dar, então é fácil evangelizar. No tempo oportuno, nós temos que entregar a mensagem que Jesus se deu para a restauração. O preço foi dado para a restauração de todos, para a salvação de todos. Amém, gente? Então, eu lembro que o pessoal, a gente evangelizava sempre falando, ó, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem algo tremendo, Deus, e realmente, é muito melhor do que a mensagem do inferno. Porque tem duas formas de se evangelizar. Eu vou falar assim, ó, pecador, você vai para o inferno, ou Deus, Ele quer te apresentar o céu. É lógico, se Deus mandar, você fala, pecador, você vai para o inferno. Mas você pode chegar e falar assim, pecador, você não sabe que está perdendo. Vai chamar o cara de pecador, estou falando, Você não sabe que está perdendo. Você não sabe o que Deus tem para você, cara. Você não sabe as alegrias, você não sabe as bênçãos, não sabe o que Deus preparou para você. Deus tem uma missão, Deus tem um significado, tem um propósito para você lindo, cara. Daí a pessoa, uau. Aí depois você só pede para orar e abre a porta e deixa o Rei da Glória fazer a obra. Amém, gente? Glória a Deus. É fácil evangelizar. Depois fala assim, ó, quero que todos os homens orem em todo o lugar. 1 Tessalonicenses 5,17 fala orai sem cessar. Então, quanto tempo nós temos que orar? Sem cessar. E qual lugar? Em todo lugar. Então, e fala da mesma sorte as mulheres. Então, não é só os varões, Fala os homens orem em todo lugar levantando mão santa. E da mesma sorte as mulheres. Então, é a mesma responsabilidade, a mesma missão para homens e mulheres. Levantar mãos santas em todo tempo, em todo lugar. Eita, crente é doido mesmo. Você pensou? Por que tem que estar orando todo tempo? Tem dia que eu me empolgo para orar, eu começo a dar dor na articulação, dor na mandíbula, de tanto ficar lá orando, e orando em línguas. Chega a cansar, gente. Cansa o físico. Daqui a pouco eu estou cansado, cansa até a boca.
E tem que cansar mesmo, porque é em todo tempo, em todo lugar. Orando sem cessar e levantando mãos santas. E aqui está falando de intercessão por todos os homens, intercessão porque está investido de autoridade. E nós somos um ministério de intercessão, então nós temos que entender que nós temos esse papel de fazer essas intercessões em todo tempo, em todo lugar. Você tem que ter paixão por isso, porque não tem nada melhor para trazer os céus para a terra do que isso. O que é a restauração? Trazer os céus para a terra, trazer o reino para a terra, trazer a vontade de Deus para a terra. Não é a oração do Pai Nosso? Venha a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui como é feita no céu. O intercessor, ele tem que entender, a palavra-chave é restauração. Restauração porque no céu está tudo perfeito, aqui na terra está tudo com defeito. E nós trazemos o quê? A vontade do céu para a terra, o reino do céu para a terra. É restauração. Tem gente que não tem motivação para orar. Querido, você acha que nós estamos vivendo o que era para viver? Você acha que você já provou o que era para provar? Você acha que a tua família já está no lugar que era para estar? Você acha que os nossos cultos já estão acontecendo o que deveria acontecer? Você acha que o nosso país está vivendo o que Deus queria? De jeito nenhum. E essa distância dessa realidade tem que gerar peso, tem que esmagar teu coração. Tem que esmagar o nosso coração. Para esse momento, sabe, de intimidade, do quarto secreto, porque quando nós estamos fazendo um clamor coletivo, é difícil gerar um quebrantamento. Às vezes o Espírito Santo pode mover, mas no teu quarto secreto, no teu momento secreto, quando você fala, Espírito Santo, mostra o que o Senhor quer. Mostra o que o Senhor tem. Meu Deus. Se Ele dá uma fagulha, só uma gotinha do que Ele tem, só uma luzinha do que Ele tem, a gente já fica morrendo de vergonha, de dor, de tristeza, porque estamos muito distantes. As pessoas que não sabem, acham que o céu já chegou, acham que a glória já chegou. Né? Aquela mensagem que fala, antes de você chegar aqui, Deus já estava. Às vezes não. Às vezes Deus não está nem no culto. Não, que eu quero que você entenda, não está da forma manifesta do seu cabode, da sua glória. Porque Jesus, ele fala para a igreja de Laodiceia, eu estou do lado de fora. Os cultos estão acontecendo e eu estou do lado de fora. Estava fazendo um culto dentro e ele estava do lado de fora. Ele falou, eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Ele estava falando para uma igreja. Vocês estão fazendo um culto, vocês estão achando que está tudo maravilhoso, vocês estão morno, já tem um calorzinho aí dentro, confortável, vocês não são nem frio nem quente, né? Morno, vocês não têm necessidade mais de nada, eu já abençoei vocês, vocês se acham já sábios, vocês já acham que enxergam, e só tem um problema. Eu não estou nessa reunião. Vocês estão fazendo culto para mim, eu não estou aí dentro. E eu falo para vocês, tem momentos que o intercessor, vai estar todo mundo cantando, sorrindo, batendo palma, e o intercessor vai estar em lágrimas. Ele vai estar em lágrimas. Porque quando Deus mostra o que ele está sentindo, quando Deus mostra o que ele está sentindo, não tem outra coisa. Quantas vezes que eu estava assim, todo mundo lá feliz, e eu lá, aquele aperto no peito, falou, Senhor, da onde que é esse aperto? E o Espírito Santo fala, esse aperto é meu. Eu estou triste. Meu Deus, aí eu caio de joelho, fico chorando, o povo, né, acha que a glória chegou e nada, a glória está longe. E Deus está chorando. Nós precisamos buscar o coração de Deus para entrar nesse local de quebrantamento. As maiores experiências que eu tive com Deus precedeu horas de choro. São chamadas lágrimas santas. Quando Deus ele gera esse quebrantamento não é nosso, a gente não tem amor para isso, a gente não tem coração para isso, a gente é homem de lata mesmo, sem coração. Se Deus não coloca coração aqui dentro, nós não temos coração não, gente. Mas quando você fala Espírito Santo,
Eu não quero a tua vontade, eu quero a tua natureza. Eu não quero a vontade tua, eu quero a tua natureza. Porque a natureza do Espírito é essa, gemer com gemidos inexprimíveis. A vontade de Deus é a palavra revelada. Senhor, eu quero mais do que a palavra revelada, eu quero a tua natureza. E quando você encontra com a natureza do Espírito Santo, aí não tem jeito, queridos. Deus vai nos levar a poças de lágrimas. Amém, queridos? E eu quero estar finalizando falando da intercessão no livro de Hebreus. Então, no livro de Hebreus, eu vou fazer várias situações para nós estarmos encerrando. Hebreus vai falar de Jesus como o sumo sacerdote, o sacerdócio do Senhor Jesus. O sacerdócio maior do que Moisés, promessas maiores do que as promessas que foi dadas na antiga aliança. E eu quero falar sobre o sacerdote. Jesus, ele se refere aqui a ele muitas vezes como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha uma indumentária e ele tinha 12 pedras na estola sacerdotal, no peito, 12 pedras nos ombros, 6 em cada ombro, representando todo o povo da aliança, as 12 tribos de Israel. Ele tinha que amar o povo da aliança no coração, ele tinha que servir o povo da aliança nos ombros. Ele tinha uma responsabilidade com o povo da aliança e ele tinha um amor para o povo da aliança. E ele fazia expiação pelo povo da aliança. Quando fala que nós entramos além do véu, o único que entrava além do véu era o sumo sacerdote. Então, na nossa indumentária, na nossa vestimenta espiritual, como sacerdotes que somos todos somos sacerdotes, todos somos intercessores, todos entramos além do véu. Nós temos que ter as duas realidades que estavam na vestimenta de Arão sobre nós. Nós temos que colocar a responsabilidade do povo de Deus nos ombros e o amor à noiva no coração. Queridos, isso é muito forte. Você não faz parte só da igreja. Você foi chamado para amar a igreja. E foi chamado para servir a igreja. Ah, mas a igreja tem um monte de problema. A igreja tem enjoo. A igreja, ela tem um monte de homem fazendo coisa errada. Mas é a igreja do Deus vivo. Mas é a noiva do Cordeiro. E nós temos que amar a noiva e servir a noiva. Essa é a nossa vestimenta sacerdotal. E Jesus, como sumo sacerdote, eu quero falar no livro de Hebreus, Hebreus 6, 20, Hebreus 9, 11 primeiro. Hebreus 9, 11, vou fazer várias citações aqui, se você quiser depois eu passo para vocês. Hebreus 9, 11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Uau! Jesus é o sumo sacerdote dos bens que já foram dados. Ele intercede por aquilo que já foi dado para mim e para você. Ele é um intercessor em excelência por tudo que ele conquistou ali na cruz. E ele conquistou a restauração plena. Amém, queridos? Hebreus 6:20 diz assim, Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, lá no céu, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Pai fez do Filho, que se tornou carne, então ele é um representante nosso. Ele fez dele um sumo sacerdote para sempre, com uma legalidade, porque tinha a legalidade do sacerdócio arônico, que era os filhos de Arão, mas Jesus veio por uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque era segundo a piedade, segundo a escolha divina, segundo o coração. E ele foi sacerdote, e é sacerdote para sempre, sumo sacerdote, por nós. O intercessor por nós. Segundo a ordem de Melquisedeque. Está
tem legalidade para estar onde está, para interceder, e ele é sumo sacerdote dos bens que já foram dados. Uau! Ele intercede por aquilo que já é teu. Ele intercede para ver se você vai ser abençoado. Ele intercede para você receber a bênção que já é tua. Ele não intercede para você ser curado, ele já intercede para você receber a cura que é tua. Ele não está diante do Pai, né, para ver se você vai ser vencedor, ele intercede para você receber a vitória que é tua. Já bens já realizados. O sumo sacerdote dos bens já realizados. Amém? Hebreus 7, 25 e 26. Esse aqui é muito joia. Hebreus 7, 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: por isso também pode salvar totalmente, perfeitamente, completamente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha que um sumo sacerdote como este, ou glória, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Uau! Um sumo sacerdote como este. Olha, queridos, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e ele foi feito mais alto do que os céus. Esse é o sumo sacerdote, que pode salvar perfeitamente, restauração, pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, porque ele vive para interceder por eles. Olha aqui uma coisa interessante. Jesus, toda a intercessão de Jesus é por restauração completa, salvar perfeitamente, completamente. Mas é para aqueles que se aproximam de Deus através de Jesus. Essa restauração não é para o mundo. Essa restauração é para aqueles que por ele se achegam a Deus. Por isso que fala que ele deu em resgate de todos, ele deseja a salvação de todos, mas precisa do nosso testemunho, precisa dessa mensagem ser dada por nós, porque só vai começar o propósito da restauração naqueles que se aproximam de Deus. E fala que só começa o propósito da restauração naqueles que se aproximam de Deus. A intercessão de Jesus por restauração, ela é proporcional por enquanto que você se aproxima de Deus. Os que se achegam a Deus por Ele, Ele salva totalmente. E como que a gente se aproxima de Deus, queridos? Amando, se relacionando, crendo. Enquanto mais a gente entra nesse lugar de amor, de relacionamento, mais o nosso intercessor vai pedir a restauração completa da sua vida. Deus não tem planos pequenos, Deus não tem coisas pequenas, Deus não tem emoções pequenas, Deus não tem vitórias pequenas, Deus não tem experiências pequenas, Deus não tem ninguém para ficar no anonimato, Deus não tem. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós, não faz exceção de pessoas. Os que por Ele se achegam a Deus, Ele salva totalmente, perfeitamente, completamente. Por isso que eu falo, o intercessor precisa ver esse plano de restauração completa. Esse plano de restauração completa. E ele precisa estar engajado com isso. É o coração e o movimento do intercessor. A restauração pessoal, a restauração da família, a restauração da igreja, a restauração de uma cidade, a restauração. A restauração. Hebreus 4, 15 a 16. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 4, 15 a 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Nós temos um sacerdote que se compadece. Pelo exemplo do Espírito Santo que geme pelas nossas fraquezas, por amor. Aqui fala, nós temos um sumo sacerdote também que se compadece. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm a mesma natureza. Se o Espírito Santo ele assiste a nossa fraqueza com gemidos inexprimíveis, o sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, com a mesma intensidade de amor e de desejo pela nossa restauração. Meu Deus, é esse tipo de amor que está em nosso favor. Deus é por nós, Deus está em nosso favor desse jeito. Deus não está só em nosso favor como um leão, como um chefe de Estado, não. Ele está em nosso favor com esse tipo de amor, com essa natureza apaixonada e que quer transformar a gente. É um sacerdote que se compadece com amor intenso pelas nossas fraquezas. E por isso nós temos, portanto, nós temos que se achegar confiadamente, com toda ousadia, com toda intrepidez, ao trono da graça. Uau! De novo, queridos, aqui fala, aqui, ó, você tem um sumo sacerdote, então você tem o intercessor. Você tem o advogado de defesa lá, o intercessor. Mas o que se assenta no trono, para você, ele é não é o da condenação, é o trono da graça. Nós temos um promotor de acusação, que nos acusa de dia e de noite, está lá em Apocalipse. Mas você se achega ao trono da graça com ousadia, porque você tem um juiz em teu favor, um advogado de defesa em teu favor, você tem recursos em teu favor, você tem argumentos em teu favor. A Bíblia sempre, ela traz a noção de uma corte. E ela sempre fala, apresenta as tuas razões, apresenta os teus argumentos, traz, expõe, entra juntamente em juízo comigo. E fala, e chega, não com medo, mas chega confiadamente, seguro. Porque o trono é da graça. É o Pai que está no trono. E quem está à direita do Pai é o Filho. Como teu advogado, teu intercessor, te amando profundamente. E quem te usa para levar os argumentos e as razões é o Espírito. O Espírito Santo te leva a levar as razões, os argumentos, a levar os teus recursos, os bens já realizados, você apresenta diante do Senhor. Por isso que a nossa oração, querido, não é, meras palavras ao ar. Você quando está orando, intercedendo, você está numa corte celestial, onde as decisões vão ser liberadas. O advogado de acusação vai estar lá tentando oprimir, você não presta para nada, te acusar do pecado da semana passada, do mês passado, vai tentar colocar bloqueio, vai tentar ferir a tua autoestima, vai tentar falar que você não consegue, você não pode, mas você precisa apresentar as tuas razões, os teus argumentos. Você tem que saber quem está no trono e o que ele já te deu. Porque o Espírito Santo, ele intercede, à direita do Pai também está lá o Espírito Santo na frente do trono, segundo a vontade de Deus. Então, qual é os teus argumentos? A vontade de Deus. Quais as tuas razões? A vontade de Deus. Qual é as coisas que você merece? Tudo que Jesus conquistou. Você não merece nada, mas Ele conquistou e Ele te deu de graça. E esses bens já realizados, Ele está à direita do Pai para interceder para que os bens já realizados você receba. Gente, esse que é o lugar do intercessor. Sendo guiado pelo Espírito Santo para levar as razões. Tendo o sumo sacerdote à direita e o Pai no trono. Você tem que entrar nessa audiência todo dia. Você tem que entrar nessa audiência todo dia. Falar, Senhor, eu quero aqui, porque quanto mais eu ficar nessa corte celestial, mais respostas celestiais virão para a terra. Mais respostas celestiais descerão para a terra. Porque os céus estão em nosso favor. Se a gente entender isso, a gente vai orar muito.
Porque quanto mais você orar, mais você vai receber, mais os outros vão receber. O Jó, que não tinha alguém que colocava a mão no ombro, o intercessor pode colocar a mão no ombro, ele pode falar: pai, ó, aqui, ó, faz aqui, porque assim está escrito, Senhor, e tal, e vai com o coração diante do Pai, do juiz, vai sendo guiado pelo Espírito Santo e vai pedindo o que o sumo sacerdote já te deu. E no nome do sumo sacerdote você tem o direito, porque no nome de Jesus já está validada a obra da cruz. O nome carrega a identidade, carrega aquilo que a pessoa faz. E o que ele fez? A obra da cruz. O nome estava ligado com a identidade, com a missão. O nome carregava o ser e o fazer. Quando você fala Jesus, já está falando, sabe, daquilo que ele é, em todos os seus atributos, e tudo aquilo que ele fez, tudo isso está no nome dele. No nome dele. Ele falou: em meu nome vocês pedirão ao Pai, vocês vão requerer do Pai, e vos será dado. Hebreus 2, 17 e 18. Não termina aqui. Vamos. Hebreus 2, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu estava lendo isso aqui e me veio uma coisa, sabe, que o nosso sumo sacerdote, ele é misericordioso, fiel, ele se tornou igual a gente, mas fala que ele é poderoso para socorrer. Ele é poderoso para socorrer. Não tem se for a tua vontade, não tem, oh Deus, misericórdia. Misericórdia já está nele. Nós podemos pedir misericórdia? Podemos, mas nós temos que entender que já foi dado e a gente tem que entrar com ousadia para recebermos graça e alcançarmos a misericórdia que já é nossa. Eu falo assim da misericórdia no sentido da gente pedir misericórdia naquela distância de Deus, naquela distância se Deus vai fazer ou não. Porque eu falo que tem tipos de fé, né? Tem aquela fé que eu sempre falo, né? Tipos de fé. A primeira fé é quase sem fé. É aquela: Deus, se for a tua vontade. Pô, se você não sabe a tua vontade, vai ler Bíblia. Se você não sabe a vontade de Deus, vai ler Bíblia. Depois tem uma fé, né, mais alta, que é assim: Deus pode fazer isso. Deus pode. O católico sabe, o espírita sabe, o crente sabe. Deus pode, mas com quem? Que hora? Comigo? Será? Deus pode. Aonde? Quando? Deus pode. Na Bíblia? Pode quando? Deus pode. Isso aí já é uma fé que já saiu da incredulidade. Porque se for a tua vontade, já é incredulidade. Deus pode é um fiozinho de fé. Segunda fé, Deus quer. Deus quer. Quer quando? Quer com quem? Quer aonde? Já é uma fezinha maior. Deus quer. Opa, uau, já não é só, será que é a tua vontade? Já é um Deus que quer. Uau, já aumentou a fé. Há um nível de fé mais alto, é Deus vai fazer. Aí já começa a aumentar a fé. E daí uns é mais maluco, que nem o Denardi, que fala assim: Deus quer fazer com todo mundo, vai fazer com todo mundo. Aí é mais maluco. Aí eu não cheguei nesse nível, não sei se vou chegar. Mas assim, tem níveis. Se for a tua vontade, Deus, o Senhor pode, Deus, o Senhor quer, Deus, o Senhor vai fazer, e Deus, o Senhor vai fazer com todo mundo. Isso aí é o nível master. Fez sentido, gente? Eu estou falando isso porque você vai chegar no tribunal, você tem que saber o que é que você tem.
Qual é os bens concernentes a Deus? Fala que o sumo sacerdote, ele está ali para as coisas concernentes a Deus. Tudo que é de Deus, e que veio de Deus, que foi liberado por Deus, o sumo sacerdote está ali para te dar. Os bens já realizados, ele está ali para interceder. Para que isso chegue na tua mão, que já foi te dado. Meu Deus, a oração tem que ser um lugar de prazer. Porque nós somos chamadores de existências, criadores de realidades dos céus. Aqueles que traz as respostas do céu para a terra. Literalmente, você traz o céu para a terra. Literalmente, o homem de oração traz o reino para a terra, o governo de Deus para a terra. Porque Deus não faz se não tiver o princípio dele. E o princípio dele é alguém da terra orando. É alguém da terra crendo. Esse é o princípio dele. Cadê o povo que ora? Amém, queridos? Vamos, Hebreus 3:1. Hebreus 3:1 e Hebreus 4:14, para nós terminarmos Hebreus. Hebreus 3:1 e Hebreus 4:14. Hebreus 3:1 diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Uau! Sumo sacerdote da nossa confissão. E eu quero ler já Hebreus 4:14. Que diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Homologia, a palavra confissão no grego, homologeu, é aquilo que nós declaramos, afirmamos, decretamos, alinhados com a vontade de Deus. Aquilo que está conforme a palavra. Homologeu é homologia, aquilo que está conforme a vontade de Deus. Mas você está confessando, está requerendo, está declarando aquilo que está conforme a vontade de Deus. E fala que o sumo sacerdote, nos dois textos, fala que ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Sumo sacerdote daquilo que você declara alinhado com a vontade de Deus. Daquilo que você decreta segundo a vontade de Deus. Jesus, ele quando vê você declarando algo que é dentro da vontade de Deus, ele fala assim: pai, pode liberar, está certo. Quando você declara algo que Deus mandou declarar, ele fala assim: pai, está correto, está justo, pode liberar. Por isso que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Meu Deus, eu não sei se você entendeu isso, mas assim, você fala o que Deus mandou você falar e ele chega para o pai e fala: está certo. Ele carimba e fala assim: pode liberar, céus liberem. Tem alguém falando o que eu mandei falar, libere. Meu Deus, é por isso que às vezes não dá para entender. Queridos, quando eu falo para vocês, né, tem lá 11 vezes no livro de Mateus que Jesus curou a todos. Então a gente entende que a expressão do reino de Deus está no livro de Mateus, porque Mateus foi escrito para os judeus, para falar que Jesus era o rei. A visão ali de Mateus é a visão do leão, do rei. E o rei que implantou o reino no seu reino, todas as vezes que fez menção, ele curou a todos. Então, quando você vai, declara a cura, Jesus fala assim: bens já realizados, pode liberar, pai. Tem um texto que eu queria que vocês lessem, um anexo aqui, João 12, 31 e 32. Porque é algo que muitas vezes os religiosos de carteirinha nos pegam. João 12, 31, 32 fala assim, ó: chegou o momento de ser julgado este mundo. Aqui é a oração de Jesus, tá? João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora seu príncipe será expulso. 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. 33.
Jesus estava falando do gênero de morte que ele ia padecer. Jesus falou assim, ó, na cruz. Ele estava antes da cruz, bem queridos, estava antes da cruz. Então ele falou assim, ó, na cruz, agora, na cruz, o príncipe do mundo vai ser expulso. Os demônios serão todos expulsos com Satanás e todos os demônios serão expulsos na cruz. Quando eu for levantado, o príncipe desse mundo vai ser julgado e ele vai ser expulso. Mas você fala assim, mas não foi ainda, pastor. No céu já. Na cruz, no céu, já foi expulso o príncipe e todos os seus seguidores. Já foi expulso na cruz. E quando você declara, sai, demônio, Jesus fala assim, Pai, bens já realizados. Pode liberar. E o que eu quero dizer com isso, querido? O intercessor, ele se coloca na brecha para tudo que faz oposição à vontade de Deus. Pecado faz oposição à vontade de Deus? As doenças de alma fazem oposição à vontade de Deus? A injustiça faz oposição à vontade de Deus? Os demônios fazem oposição à vontade de Deus? E quando você está intercedendo, e você geralmente é levado para a brecha, oh meu Deus, tem gente que quer interceder e só vê coisa linda. Tem uma teoria que o intercessor só pode ver coisa boa e só pode falar coisa boa. Ele só pode falar assim, eu abençoo aqui, eu abençoo ali, eu abençoo lá, e tal. Mas o intercessor, ele precisa ver a ruína. O Neemias teve que te perguntar assim, ó, Anani, me fala como está Jerusalém. Rapaz, está uma bagaceira toda. Quebrou muro, queimou porta, não sobrou pedra nenhuma lá, cara. Neemias pegou, ficou 21 dias ali. E ele fez uma oração intercessória. Mas antes de fazer oração intercessória, ele teve que ter o diagnóstico da ruína. Josafá, querido, quando contaram para ele, ó, o inimigo que vem, os amonitas, moabitas, da Monte Seir, e contaram o número dos caras, rapaz, não dá para contar, é que nem a água do mar. E olha, vocês não tem jeito. E daí, quando ele viu o tamanho da batalha, Josafá fez uma oração intercessória. Quando Abraão foi lá e Deus falou assim, ó, o clamor de Sodoma e Gomorra subiu, cara, chegou nas minhas narinas. E agora eu estou a ponto de vomitar juízo. Quando Abraão viu o coração de Deus em relação à desgraceira que Sodoma e Gomorra ia viver, ele viu primeiro o quê? Aquilo que era negativo. Abraão entrou em oração e intercessão. O intercessor não vai ficar vendo florzinha e paraíso e anjinho. O intercessor vai ver primeiro a assolação. Então, muitas das vezes, você vai estar vendo coisas que ninguém está vendo. Porque Deus, Ele coloca na brecha de onde está destruído, para você ser um reparador de brechas, um restaurador de ruínas, um restaurador de vidas. Se não tiver a visão do que restaurar, como você vai interceder pela restauração? E daí depois tem uma outra coisa que fala, você está falando com Deus e de repente você manda o diabo embora. Que coisa é essa aqui? Desacato a Deus. Os religiosos de carteirinha falam que não pode expulsar nada quando você está falando com Deus, porque é muito sagrado aquele momento celestial. Deus se sente ofendido quando você está falando com Ele e de repente fala, demônio, sai. Mas de repente você está falando com Deus e Deus fala assim, filho, que está segurando a vida daquela jovem que está orando, é um demônio. Mas eu não posso fazer, filho, porque a legalidade da terra foi dada para vocês. Sim, Senhor. Então eu faço. Demônio, sai dela agora. E quando eu mando o demônio sair, eu me alinho com aquilo que já aconteceu. Já aconteceu, já todos os demônios já foram expulsos na cruz. E daí Jesus fala assim, ó,
Pai, pode liberar, porque bens já realizados. Estou aqui na tua direita, Pai, já realizei isso. Eu já dei isso de herança para eles. Pode mandar embora. Anjos, pode agora mandar esse demônio embora. Querido, eu quero dizer para você que o Espírito Santo pode te levar a falar com Deus, a apaixonar, pode levar você a chorar pelos pecados, pode levar você a um tempo de amor. Mas quando Deus mostrar uma ruína, quando Deus mostrar um demônio, você tem que mandar embora, faz parte do movimento do intercessor. Tudo que se opõe à vontade de Deus, o intercessor tem que se opor também. E pelo Espírito Santo, é lógico, a gente não é caça-fantasma para ficar vendo só demônio. Mas onde está carregado, a gente vai mandar muito embora demônio mesmo. Onde tem muita carne, muito pecado, vai ter muito demônio, a gente vai dar trabalho para os intercessores mesmo. Todavia, queridos, nós não somos caça-fantasma, mas nós obedecemos à direção dos céus. Se o Espírito Santo traz uma incumbência, você não vai desacatar a Deus, de estar falando com Deus, amando Deus, apaixonado por Deus ali, falando, ai Deus, maravilhoso, vem com a tua glória. Daí Deus mostra uma asa negra, impedindo descer a glória. Fala, então sai esse potestade daqui agora, sai essa asa negra, porque eu quero que a glória desça. Eu quero falar isso porque, queridos, tem umas teologias para sacerdotes que não funciona. Só funciona na teoria, na prática não funciona. Porque a intercessão que funciona é aquela que se obedece ao Espírito Santo. Aquela que você chora pelo pecado, que você vê, sabe, as coisas ruins, e que você vê demônio também. Mas você tem autoridade para falar, eu estou na minha missão sacerdotal de restauração. E toda oposição vai sair, porque no nome de Jesus, esses bens já me foram dados e eu vou usar a minha autoridade. Para encerrar, Romanos 8, 33, 34. Me fiz entendido? Eu falo, nós temos que profetizar, abençoar, nós temos que ver anjinho, florzinha, paraíso, bênção. Tudo isso nós temos que ver, gente. Mas, se você estiver falando, Deus, o que o Senhor quer que eu ore? Deus vai mostrar muita coisa para a restauração. Porque o ministério sacerdotal é restauração. Eu estou falando, refalando, para entrar no teu espírito. Restauração. Romanos 8, 33, 34 fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu. Ou antes, quem ressuscitou. E está à direita de Deus. E também intercede por nós. Aqui a gente vê de novo, ó, todos os termos de audiência. Ó, acusação e absolvição. Quem nos condenará é Deus que nos justifica. Quem acusará, né? Quem acusará é Deus que absolve. Quem condenará? Já tem uma obra que libera a condenação. É aquele que morreu e ressuscitou. Então aqui temos jurídico de acusação, justificação, absolvição, condenação e uma obra que libera toda a condenação. A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o inimigo ele vai tentar, como um promotor de acusação, te acusar, te condenar, te oprimir. Mas louvado seja o nome do Senhor. A justificação, a absolvição e a obra da cruz é maior. Entra nas cortes celestiais. Entra nessas audiências para liberações de decisões do trono. Porque aquilo que o trono fala, a terra obedece. E o trono vai falar de acordo com aqueles que vão requerer as audiências. Aqueles que vão requerer as audiências, vão apresentar as provas, evidências. Aqui eu tenho a prova, evidência. Qual evidência tem? Jesus morreu, ressuscitou.
e me deu vida e vida com abundância. Nós temos provas, evidência para chegar com argumentos, e nós temos o sangue, nós temos a graça, nós temos as promessas, nós temos os recursos, nós temos aquilo que nós vamos declarar, aquilo que nós vamos requerer, aquilo que nós vamos, liberar, os decretos que vamos fazer para as trevas, para o inferno, para a circunstância, porque já são bens já realizados. São bens já realizados, são coisas que são concernentes a Deus, que já foram nos dadas. E o sumo sacerdote está lá à direita para falar: se eu dei, eu libero. Se eu fiz, acontece. Se eu entreguei, está liberado. Meu Deus, eu estou falando para um povo que vai se apaixonar em orar. Você vai se apaixonar em orar. A tua oração vai mover céus e terra. Que Deus, Ele quer que você confesse, porque Ele é o sumo sacerdote daquilo que sai da tua boca. Crê com o coração e se confessa com a boca. E para crer eu preciso saber o que me pertence. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque oração muito mais, ó Pai, do que palavras soltas ao vento. Oração muito mais, ó Deus, do que falar, Deus, o que aprendemos a falar no meio religioso. Oração é muito mais do que, ó Deus, pedir socorro ao Deus tão distante. Oração, Deus, é entrar com ousadia no Santo do Santo, na corte celestial, diante do trono da graça, de um Pai amoroso que está ali pronto para abençoar. Deus, e eu oro, Senhor amado, que teu filho e a tua filha se apaixone pelo ministério sacerdotal. Que ele se apaixone, Senhor amado, por esse lugar de oração. Deus, e quando fala, Senhor amado, para estar fazendo orações em favor. Deus, os intercessores, oração em favor de todos os homens, de quem está em autoridade, Pai, em favor. Deus, aqueles que se colocar na brecha diante do Senhor, em favor, meu Deus amado, e está aqui, Pai, intercessores que vão, Pai, buscar o favor dos céus, ó Pai, para homens, o favor dos céus para a noiva, o favor dos céus para a igreja, o favor dos céus para as famílias, o favor do céu para as crianças, o favor dos céus, ó Deus, para os perdidos, o favor dos céus. Vão se colocar na brecha diante do Senhor, Deus, diante do trono da graça, Senhor, para que, Deus, esse rio que sai do trono, seja liberado através, ó Deus, de orações, que vão, Senhor amado, ser levadas com consciência, que vão ser levadas com argumentos, ó Deus, lógicos, bíblicos, fatos, já, Deus, realizados, bem já realizados. Deus, teus filhos vão entrar, Senhor, sabendo o que vão falar, Deus, e quando falarem, vão saber, Deus, que estão sendo ouvidos, e vão saber que a resposta vai vir, porque eles estão diante, Deus, desse tribunal, Deus, onde os céus estão em favor deles. Deus, eu oro, Deus, que uma unção venha, Pai, nessa noite, levantando, Deus, cada homem e cada mulher, no poderoso nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém e amém.